Quantum chegou ao mercado na metade da década de 80 e foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes peruas da época. Hoje a gente vai conhecer um exemplar da versão GL de 1990 que trazia um motor 2 litros e tem uma outra coisa especial, quem acompanha o canal, esse é um dos meus carros preferidos de todas as épocas. Vamos conferir. Saudações pessoal, e hoje falarei de uma das minhas grandes paixões automotivas, Santana Quantum. Esse é um exemplar GL 1990, é o último antes daquela mudança que teve, né? Ali em 91 já mudou. A gente conheceu um, vocês lembram, não? O 91, é uma versão mais básica também, tá faltando uma GLSI, mas essa Quantum para mim é apaixonante. Quem assistiu os nossos matérias de Quantum, falamos de CG, falamos de GLS, sabe que a minha ligação com a Quantum é sensacional, ainda quero ter uma. É um carro que me traz muitas lembranças boas, né, da infância. A Quantum chegou aqui na metade da década de 80, veio o Santana primeiro e na sequência a Quantum, um período muito rico em peruas aqui no Brasil. A gente vai contar isso dirigindo, vamos falar de modo geral. Uma coisa que eu adorava na Quantum era essa dianteira. Cara, tinha o Colossus na época e a dianteira acendia farol e tudo, e a dianteira me lembrava exatamente um Colossus, né? A de casa era uma CS, aquela versão de entrada com calota e tal. Essa aqui é uma GL. Eu gostava muito da GLS, mas a GL era a minha versão preferida. Tinha um colega de escola que tinha uma prata, a mãe dele ia buscar ele e tinha, eu lembro do carro certinho, com os detalhes em preto, cara, eu achava sensacional. Essa roda dispensa apresentações, né? Esse jogo de rodas que a Volkswagen usou e abusou na época, e caía muito bem, combinava muito bem com os modelos da marca. Bagageiro, tinha um amigo de escola, o Lucas Martini, que do pai dele não tinha bagageiro, cara. Eu achava muito estranho. Isso aqui é fantástico, esses detalhes, né? Trava de segurança para criança. A gente viajava, não tinha o que fazer, ficava olhando para esse adesivo. Bom, eu vou contar a história em detalhes. Esse carro estava no Rio Grande do Sul, tem aqui o nome da concessionária, o pessoal que acompanha a garagem sempre identifica esses lugares, as concessionárias estão abertas, se existem ainda ou se não existem, né? E aqui Quantum GL. A Quantum é um Passat, né, como a gente sabe, mas ela tem enfim, tudo nessas Quantum dos anos 80 eu acho muito legais. E aqui, ó, o videozinho de som aqui vai ser sensacional, cara. Duas coisas aqui que merecem observação. Olha esse acabamento, cara. Eu sempre falo, nunca mais veremos essas coisas aqui no nosso mercado. E olha esses bancos, cara, esse carro está absolutamente novo. Agora também na porta dianteira, olha só. Cara, olha o acabamento, olha. Incrível, cara, realmente o padrão dos carros de hoje é bem ruim, né? Bem ruim. Olha só a padronagem de banco, de tecido, né? Eram carros que você sentava e queria ficar horas nele, porque era incrível. E aqui, essa talvez seja uma das partes mais interessantes para mim, que eu já contei na história da Quantum GLS, que eu tomava o café da manhã rápido e ia esquentar o carro de manhã. Daí eu lembro aqui, cara, acesa, a luzinha, aquele cheiro de álcool delicioso. A gente chegava na escola já, depois de sentir esse cheiro durante uns 20 minutos, uma maravilha. A Quantum GL tinha o velocímetro até 220 e trazia o contagiros, né? A Quantum CS de casa, CL na verdade, CL. CS era a versão anterior, né? CL, nova nomenclatura da época. Luzes espia. Vocês lembram na Fiat que a gente viu recentemente, né? Os carros da Fiat mais completos, eles traziam uma luz espia muito mais visível. A Volkswagen sempre foi criticada pela imprensa especializada por conta dessas luzes espia pequenininhas, né? Você pode ver, qualquer quatro rodas dos anos 80 fala dessas luzes espia. De qualquer forma, tem bateria, ela avisa de modo geral qualquer coisa, luz de óleo ali.
mas a versão CL, então ela trazia o relógio, era mais simples, né, no lugar do contagiros. Agora, isso aqui era o mesmo, meus amigos. Muitos traziam toca-fitas, mas a de casa tinha também esse rádio São Francisco, que roubaram um dia esse rádio em Piracicaba, cara. O carro ficou parado na rua, levaram o rádio embora. Coisas da época, né? Esse volante também na GL mudou. Você pega a 87 mesmo, ela tem o 4 bolas. Esse aqui foi o volante que mudou e depois mudaria o carro todo, né? Mas eu acho sensacional, a ergonomia desse carro é perfeita, cara. Um dos carros mais legais até hoje já produzidos por conta disso. E por fim, transmissão aqui de 5 velocidades com o câmbio da Volkswagen excepcionalmente elogiável. Agora vamos aí andar e falar das nossas impressões e mais umas lembranças, cara. Adoro o Quantum. Muito bem, mais algumas características aqui antes da gente andar. Olha só, esses selos, né, esses detalhes são muito enriquecedores, né? E o motor 2.0, a GL quando saiu usava 1.8, mas nessa época, antes da mudança, né, de 91, ela usava o motor 2 litros. Cara, eu adoro o Quantum, já especifiquei bem, falei, né? Quem assiste a garagem há um tempo já sabe, a gente andou na Quantum CG, foi o Quantum CG, uma Quantum GLS também, sabe o quanto eu gosto desse carro, cara, que fantástico. Dirigir uma Quantum para mim é uma experiência extremamente fascinante. Porque justamente me traz, ou me leva, né, de volta para os meus 8, 9 anos, onde tinha essa Quantum CL em casa, uma CL87, e era uma versão de entrada CL, né? Era verde, uma cor bonita, lembro até hoje. E é um carro que eu tomava café da manhã, como eu falei, tomava café da manhã e esquentar ele. Quem foi criança nos anos 80 ou antes, esquentava carro de manhã, cara, sabe como é que é incrível, né? Na época, os nossos pais até achavam um saco, e quando tava frio era difícil mesmo. Mas eu lembro até hoje, cara, aquele cheiro de álcool é mágico, né? Esse carro é gasolina, mas é fantástico, cara. Então, e o meu sonho, na verdade, na época, né, meu desejo era guiar, né? Mas lógico, tinha 8 anos, não dava para guiar. Só na imaginação e nos volantezinhos feitos com um prato de papel. E depois um volante que eu ganhei da minha mãe de aniversário. Eu imaginava que estava guiando, né? Mas, olha isso. Cara, isso é uma buzina. Hoje em dia, ver buzina nos carros atuais, cara, é terrível. Terrível. Onde que a indústria errou? Volta para trás. Mas, então, toda vez que eu ando numa Quantum dessa, é um carro que eu realmente pensaria em ter, eu penso ainda em ter, porque é fascinante, né, meu? É fascinante. Você volta à infância e você queria dirigir, você queria acelerar, você queria utilizar esse câmbio irretocável da Volkswagen nos anos 80, que era um câmbio que não tem muito o que falar sobre ele, só elogiar, muito elogiado por toda a imprensa, todo mundo que usava esse câmbio gostava muito. De vários modelos da linha também, Voyage, enfim, outros carros, né? E a Quantum chegou aqui no Brasil na metade dos anos 80, como eu falei, um Passat, né? E aqui chegou como Santana Quantum. Santana inicialmente e depois a Quantum, apresentada na sequência. Foi um período muito rico para a Volkswagen na criação de automóveis. Em termos de desenvolvimento, vocês veem essa questão da padronagem que eu mostrei, do acabamento. A dirigibilidade é muito acertada, é muito afinada. É um carro que você pode dirigir por horas e ele te dá uma satisfação, sabe, grande.
É fantástico, cara. Logicamente, no meu caso, tem essa questão da experiência de vida, né, e da lembrança. Ter boas lembranças é sempre algo mágico, na infância principalmente, que é uma época de formação, mas realmente foi uma fase que a Volkswagen criou algo fantástico. A Chevrolet também com o Monza, né? A gente andou recentemente no venezuelano e mesmo os Monza, o câmbio manual também fantástico. E a satisfação de guiar esses carros, cara, é muito grande. A ergonomia é perfeita, você fica numa altura excelente, né? Você tem o painel aqui à sua disposição, tá tudo muito à mão. Essa questão da ergonomia é importante, seja acionamento de luzes, seja pisca-alerta, rádio. E essa é uma característica que veio de carros dos anos 80 e 90. Vocês lembram que eu sempre falo do BMW E30 e do E36, que tem uma ergonomia muito boa, né, europeia, e justamente de estar tudo à mão. Isso é fantástico e é muito usável, né? Principal, né, que é você acessar os comandos com facilidade. A versão GL então era uma versão mais jovem, trazia as rodas 14, trazia os frisos pretos, e nessa última fase ela recebeu aí o motor 2.0, porque no começo também era 1.8, né? E isso foi sendo algo que se destacava muito. É muito legal essa diferença de versões que havia na década de 80. Então a gente tinha a CL era de entrada, a GL com calota, a GL intermediária com as rodas esportivas, a GLS frisos cromados e aquela roda mais Renato Vilar. Quem se lembra da novela, né, Roda de Fogo, Renato Vilar chegou uma hora que ele trocou lá. Ele andava naquele Landau Limousine que era meio esquisitão, na verdade, e daí ele acabou trocando por um Santana, né? Um Santana GLS. Interessantíssimo, né? Mas o bacana dessa história é justamente a gente entender o contexto de época, né? Essa diferença de versões da década de 80 eu acho incrível, cara. Hoje em dia as marcas, você pega a Honda, por exemplo, eu sempre falo nas matérias, né? Parece que eles querem agradar todo mundo e não querem separar versões. A versão básica é básica e pronto, né? Era assim, e sempre funcionou bem, né? Mas hoje em dia as marcas, até BMW e tal, eles querem sempre fazer algo para o cliente parecer que está comprando outra coisa, né? Eu acho que na década de 80 é muito interessante porque você compra realmente a versão que é. Isso é muito interessante. Mas olha a dirigibilidade, cara, suspensão, ele estava me falando, né? Ele é uma pessoa que eu conheci num rally lá, irregularidade que a gente foi. Ele tem um Passat TS também, 7778. E a Quantum é um carro que tem uma dirigibilidade muito atual. É o que eu costumo falar no caso do Mercedes, né? O 190 é um carro dos anos 80 que tem uma dirigibilidade muito atual, muito parecida com o que a gente tem hoje, em termos de conforto e tudo mais. É fantástico. Mas, meus amigos, dirigir uma Quantum é algo mágico. É fantástico. Realmente muito legal. E cara, é sensacional. E as luzes espia aqui, ao qual eu me referi, né? Elas eram criticadas na época justamente porque eram bem pequenas, né? Ó, detalhe da marcha ré, que na Volkswagen durante anos foi para frente e depois mudou. Sensacional, tudo lembra. É por isso essa parte de barulhos eu comecei a fazer por conta das minhas lembranças mesmo, e o pessoal curtiu muito. Cara, mas incrível, incrível. Excelente carro e muito divertido. Grande abraço. Até a próxima matéria aí cheia de lembranças.